tem sido foda, tem sido duro. Eu sei. Então vem cá, vamos rir de bobagens, vamos de cafuné, copo cheio e doçura pra amenizar o amanhã? Riane Leão. Sejam muito bem-vindas. Esse é o 10º episódio do podcast Amiga, Cê Tá Bem? Uhul! Eu sou Lenise Melo. E eu sou Samira Tomás. Somos duas amigas psicólogas prontas para abrir o diálogo de forma leve, descontraída e sincera sobre as complexidades do nosso universo feminino. Juntas, vamos explorar os desafios e as alegrias que nós, mulheres, enfrentamos com muita sensibilidade e conhecimento. Então preparem-se, porque aqui a conversa é real, acolhedora, e depois do riboliço de reflexões e sensações, a grande pergunta é: miga, cê tá bem? Ao longo de todos os episódios até aqui, nós estivemos falando sobre vários pontos desconfortáveis, né? Difíceis de lidar, mas necessários. Hoje, o foco é um tiquinho diferente. Sabe aqueles lugares, aquelas pessoas que dão uma sensação de quentinho no peito, de acolhimento? Momentos que você percebe que saiu mais recarregada? Isso mesmo. Hoje nós iremos falar sobre lugares confortáveis. E não é porque são confortáveis que priorizamos eles, né, amiga? Agora me diz, antes de ir direto ao ponto dos nossos lugares confortáveis, o que é um lugar confortável pra ti? Ei, tchan! Quando eu li essa pergunta, né, quando a gente estava construindo esse roteiro que tu colocou e tal, eu fiquei pensando, né, foi um momento realmente que eu nunca parei para pensar sobre isso, e aí me veio que esse lugar confortável é um lugar que eu tenho a liberdade para ser quem eu sou, né? Até parece meio clichê, né, mas é real isso. E aí eu pensando, até me lembrei de que pode ser um exemplo quando a gente conversa, né? Que é a frase que tu mais diz. Que é a frase que tu mais diz pra mim Lenise, deixa de ser doida. Lenise, da entonação, né? E é isso. É porque eu sei que é porque eu sou quem eu sou, né? Por isso que tu diz isso. Mas aí é um momento que eu deixo fluir, eu falo, né, as minhas dois disses, né, e transbordo, assim, né, eu não fico em alerta, eu não fico me podando, e aí isso me deixa confortável, e isso é um lugar confortável pra mim. E é um ato de acolhimento também, né, se eu sou assim é porque tu me acolhe, né, porque... Mesmo te chamando de doida. Sim, e é justamente um acolhimento, tu escuta, acolhe, Lenise, tu é doida, sabe? É mais ou menos Acorda pra vida. É mais ou menos nesse movimento que eu não preciso ficar em alerta, porque tem muitos espaços, principalmente no campo do trabalho, que a gente precisa ficar em alerta constantemente com o que eu falo, o que é que a pessoa vai falar do que eu falei, né? De como vai ressoar nela, pra quem ela vai contar aquilo que eu falei, né? É lógico que eu tô falando em um ambiente bem específico, né? Porque às vezes as pessoas são confiáveis e tal, mas às vezes não, né? Então, assim... Em muitos espaços a gente tem que ficar sob alerta. E aí acaba que é desconfortável, porque eu fico tensa, né? Então não sou eu ali, né? Se eu fico tensa, eu fico rígida, né? Não é confortável pra mim. Mas aí eu tava pensando uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que a gente fala de lugar confortável, né? Mas quais são esses lugares físicos mesmo, sabe? É a casa que eu moro, é o meu ambiente de trabalho, é o meu espaço de psicoterapia, né? E além dos espaços físicos, quem são as pessoas? Tipo, você tem um exemplo tu, que é a minha amiga, mas quem são essas outras pessoas? É a minha família? Minha família consegue ser um lugar confortável pra mim? Às vezes sim, às vezes não. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. E além das pessoas, eu fico pensando de gênero, né? Quem são esses lugares e pessoas pra nós mulheres? Geralmente são outras mulheres. Sim. Né? E aí eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Que sempre é nós por nós mesmos, assim, né? É mulher fortalecendo mulher, é mulher cuidando de mulher. Sim. Que é um ponto pra gente pensar sobre. Lenise, e aí eu te lanço outra pergunta. Que é isso aí? Uma entrevista. Qual foi a tua intenção desse episódio? Vale, meu Deus.
Amiga, surgiu de alguns atendimentos que eu tive semana passada. Que era uma paciente que ela tava terminando o relacionamento dela. E aí, ela sempre perguntando a opinião dos outros sobre aquilo, buscando força nesse sentido, né? E aí a gente conversando, e aí eu perguntei pra ela, né? Quais são os lugares e as pessoas que ela poderia buscar esse apoio, que ela se sentiria segura pra fazer o que ela queria fazer, né? E tudo mais. E ela disse várias coisas, várias pessoas, mas não disse ela. Porque a gente nunca disse que a gente é um lugar confortável pra estar, pra ser. E aí vale a reflexão do outro, tarará. Mas é isso, né? A gente nunca tá confortável. Nunca não, né? Nunca diga nunca. Mas geralmente a gente não tá confortável com a gente mesmo. Sim. E aí por quê? Porque a gente é doida. A verdade é essa. Eita, profunda, viu? Tô brincando. A gente não é doida não. Profunda. Às vezes. Pra mim, quando a gente pensa sobre lugar confortável, é exatamente isso que tu disse, né? Um lugar, quando a gente fala de lugar, pessoas, é exatamente isso, de um lugar ou pessoas onde eu posso ser quem eu sou, né? E sem precisar me espremer ali pra me encaixar naquela relação ou naquela situação, né? Então, é confortável, né? E aí, quando a gente pensa sobre espaços, né? É importante a gente pensar também sobre como é que a gente pode deixar esses espaços confortáveis, né? Por isso que é tão importante a nossa reflexão sobre o que é confortável pra gente. Porque o que é confortável pra mim pode não ser confortável pra ti. Sim. Né? Uhum. E aí, quando a gente fala sobre acolhimento, né? Que é um dos intuitos desse nosso episódio, né? De falar sobre a importância de entender e identificar esses lugares confortáveis, esses lugares que geram acalanto, acolhimento. Entender quais são, né? Esses lugares. E aí, às vezes, a gente não se pergunta quais são esses lugares que são confortáveis pra mim. Qual é a característica desses lugares? São lugares que são mais organizados, né? Vamos dizer assim, no sentido mais físico. Com né? certeza. Um lugar mais organizado vai Pra deixar mim, você sim. mais com a mente mais limpa, talvez, para que você possa sim relaxar, sim descansar, né? E aí, quando a gente fala sobre esses espaços físicos que são organizados, por exemplo, né? A gente pensa sobre a gente mesmo, né? Como é que a gente vai se sentir confortável dentro de nós mesmas, né? Vamos dizer assim. Se a gente tá ali com sensação de perdida, né? Desorganizada, com muitas questões a serem resolvidas, sem uma rede de apoio, Cansada. né? Cansada. E aí, como é que você vai se sentir confortável Sim. com você mesmo, né? E aí são reflexões que a gente lança pra gente mesmo e pra vocês que estão nos escutando, porque às vezes a gente fica sobrecarregada, sem conseguir refletir sobre muitas coisas, sem conseguir sair do lugar em determinadas coisas que a gente está se propondo para fazer. E às vezes a gente só bastava esvaziar algumas coisas, né? Conversar com alguém, tentar entender o porquê daquela sensação, né? De necessidade de organização. Ou então até mesmo de fazer nada, né? Assim, de não pensar naquilo tudo que tá rolando. Sim. É uma forma de descansar e esvaziar e encontrar o conforto na ignorância, assim, de ignorar o que é que tá rolando aqui pra poder minimamente ter aquela paz daquele momento, né? Como é que a gente sabe quais são esses nossos lugares confortáveis? Eu acho que uma das formas da gente identificar, né, e ficar atenta é explorar os nossos sentidos, né? Uma vez até a gente falou sobre isso, não lembro qual foi o episódio que tu que falou, da importância da gente se ligar, né, nos nossos 5 sentidos, o tato, a audição, o olfato, a visão, né? E como isso acontece nos espaços, nas relações que a gente tá. Então, é estar atenta ao corpo,
né? Ao que eu sinto, ao sentir e ao sentido que eu dou para aquilo que tá acontecendo, né? Dos lugares que a gente pisa, né? Isso. E nas relações, a gente tá vivenciando alguma conversa, né? Aí eu vou encontrar alguém, eu já fico ansiosa, já fico, meu Deus, o que é que eu vou falar? Enfim, né? Essa tensão, como é que eu vou falar, né? Uhum. Então, tudo isso eu acho que é uma forma da gente exercitar pra identificar. E além disso, como é que a gente se sente depois? Depois de estar naquele ambiente, depois de estar entrando em contato com aquela pessoa, né? Sim. Cabe a reflexão de apontar mesmo, né? Como foi que eu me senti, o que foi que aconteceu de fato, né? Porque a gente vive tão no automático, né? Que a gente nem para pra sentir ou para pra pensar sobre, Sim. né? É claro, né, que às vezes a gente tem certas impressões enviesadas, né, sobre esses tais lugares, sobre essas pessoas. Às vezes a gente não tá se sentindo bem, aí vai para um encontro com alguém e você reproduz, né, na verdade projeta naquele encontro algo que você já estava sentindo, Sim. né? E aí você acredita que foi aquela pessoa, ou foi aquele lugar, né? Ou foi aquela situação que fez com que você se sentisse mal. Mas às vezes era só um momentinho que você tava que não tava tão bem, né? E aí você reproduz. Então, assim, são muitas reflexões, né, que a gente precisa fazer. Sim. Que não é fácil, né? Entender quais são esses nossos lugares confortáveis. Às vezes, e eu imagino, né? Na verdade, eu entendo que são fluidos também, Sim, né? com certeza. Às vezes, pode ser que em algum momento da tua vida, eu não era um lugar confortável pra ti. Ai, talvez pela distância, tu tava morando longe, a gente tava distante, pelo celular é ruim, né? Talvez eu não fosse um lugar confortável pra ti, Sim. né? Ou aquela pessoa tá passando por uma situação, ou você tá passando por uma situação delicada e a outra... pode ser que a outra pessoa não entenda aquela situação, né? Porque pode ser que você tenha uma boa relação com alguém e você tá passando por alguma situação que aquela outra pessoa não vai entender, Sim. né? E aí, por que eu penso sobre isso também, né? Eu lembrei agora sobre a importância que eu vejo, né, de ser atendida por uma mulher negra, né? Porque, assim, eu adorava a minha antiga psicóloga, né? Mas tinham algumas questões que ela não conseguia acessar, né? E aí, quando a gente fala sobre lugares confortáveis e acolhimento, né? Quando eu trago situações ou sentimentos que são relacionados a esse meu lugar de mulher negra, eu me sinto muito mais acolhida por outra mulher negra, né? E é interessante que outras pessoas, quando me procuram também, né? Também, já atendi muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens também, que vêm a meu encontro, né? Em busca de ajuda profissional, por eu ser uma mulher negra, né? Ou seja, esse lugar confortável, ele também requer identificação, né, com o outro. Pode ser sobre questões, pode ser questões difíceis de lidar, pode ser situações mais prazerosas, talvez, né? Mas identificação, né? E eu acho que é interessante a gente fazer a ponte com o nosso episódio anterior sobre ciclos. Porque, como tu estava falando, é muito fluido, né? Sim. Esses lugares. E aí, às vezes a gente fica presa. Porque esse lugar foi bom um dia pra mim, eu quero ficar pra sempre lá, né? Mas às vezes o lugar muda, eu mudo, né? E aí aqui, quando eu tô falando lugar, não é só lugar físico, né? Lugar pessoas também, né? E a gente se apega a esses momentos, a ideia que a gente tem, né? A lembrança. E não é mais confortável, não é tão confortável assim. Sim. Né? E aí desapegar, entender que são ciclos, e aí escutem o nosso episódio passado. A gente se apega à memória do conforto daquela relação, né? Ou que aquela pessoa lhe causa, né? E talvez não seja assim pra sempre. E eu acho que é importante também a gente identificar mesmo, como você tá falando dessa questão da identificação, acaba que
identificar quem são as pessoas que eu sou mais próximas, né? Que luta pelas mesmas causas que eu, que gosta de frequentar mesmos ambientes que eu, né? Que tem uma certa proximidade mesmo, afinidade, né? De sinalizar e se aproximar dessa galera, porque são grandes potenciais para lugares confortáveis, né? Exatamente, arrasou. E aí, amiga, a gente sabendo a importância desses momentos, né? A gente aqui conversando, refletindo sobre. E aí a gente já entendeu mais ou menos como é que identifica, né? Como é que se aproxima disso, exercita. Mas mesmo sabendo da importância de exercitar, de se aproximar e tudo mais, por que que é tão difícil a gente incluir esses processinhos na nossa rotina, né? De estar em lugares, estar com pessoas confortáveis. Pra gente dar importância a certas coisas, como essa, incluir pessoas ou buscar, né, ir em busca desse acolhimento, né, que às vezes é muito difícil. Pra gente dar importância a esses momentos, e esses momentos são direcionados para quem? Em prol de quem? Nosso, né? E às vezes a gente vai se negligenciando, né? Como se você não merecesse, né, aquele acolhimento. E aí a gente, principalmente nós mulheres, a gente tem muito essa mania de acreditar que ai, não, eu consigo resolver sozinha, né? Eu não preciso de ninguém, né? E às vezes tem até essa sensação de eu não mereço. Não mereço. Ah, talvez eu fiz algo de errado, né? Ou essa sensação de que você tá o tempo inteiro tendo que se retratar sobre as coisas que você faz, né? E aí você... Ai, não vou falar com ninguém, não. Eu tô errada mesmo, né? Eu não mereço isso, né? Sim. E aí, essa ideia, ela vem muito dessa compreensão que nós temos sobre... Que nós temos socialmente, né? Sobre meritocracia, né? De que a gente só merece algo se for muito sofrido, né? Ai, eu vou conseguir aqui esse emprego, mas porque eu sofri muito para poder alcançar, né? E essa é uma ideia que a gente tem socialmente, né? Sim. De acreditar que se você lutar e sofrer por aquilo, você vai conseguir. E não necessariamente isso acontece, né? Porque existem os privilégios. Sim. E nem todo mundo tá ali no mesmo patamar e vai conseguir subir esses degraus da mesma forma que você, né? E além disso, eu penso também que existe muito essa ideia de carregar a própria cruz, né? O sofrimento é meu e eu vou sofrer sozinha, né? E eu mereço carregar essa cruz. Isso influencia no nosso alto valor, né? De como é que você vai se valorizar, né? E aí você não vai dar importância a lugares confortáveis, porque você vai querer estar em lugares desconfortáveis para poder alcançar outra coisa, né? Porque você só merece receber algo de bom se você sofrer. Aí a gente entra no tema da produtividade de novo, né? De que você precisa fazer mais, você precisa produzir mais, você precisa se desenvolver, né? Porque senão você tá atrasado, você precisa alcançar outras pessoas, né? E aí vai se deixando de lado. Na verdade, deixa de dar vazão aos vazios, né? Como tu falou, né? A importância do vazio, de não fazer nada, ou de não ficar ali mexendo no celular, né? De ficar só sem pensar em nada e aproveitar esse vazio, o ócio, como a gente aproveitava muitas vezes antigamente, na infância, por exemplo, né? Hoje, né, as crianças não têm espaço para esses vazios, não tem espaço para esses silêncios, para o tédio, né? Para poder criar, né? Eu tô aqui entediado, vou tentar aqui ver o que eu vou fazer aqui, vou bater aqui 2 latas pra ver se eu componho uma música. Não, né? E aí a gente precisa abrir esses espaços dentro de nós, né? A partir desses vazios, né? É isso que eu penso, né? Que a própria rotina
a própria configuração da rotina dificulta com que a gente dê importância a essas coisas que é tão cara pra gente, né? São muito valiosas, né? Porque é o que nos fortalece pra gente seguir a vida, né? Sim. A vida tem essas várias coisas difíceis de lidar que a gente tanto fala, mas também tem esses escapes, né? Esses portos seguros. E aí quando a gente acessa esses lugares, essas pessoas, a gente se sente culpada, porque eu tô descansando. Eu baixei a guarda aqui, que eu tanto me segurava na hora do trabalho, e aí, meu Deus, mas como assim? Volta aqui pro trabalho, né? Volta pra aqui pra essa pessoa que precisa estar naquela rigidez, né? E aí vem a culpa. Então, se eu sinto culpa, eu não vou acessar os lugares que me faz bem, porque eu sinto a culpa. E a culpa é difícil de carregar, né? E no caso, é totalmente injusta, né? Enfim. Mas é sempre nessa perspectiva de como o sistema se configura, é alimentado. E também eu fico pensando que às vezes é difícil a gente entrar em contato com a gente mesmo, às vezes, né? Por exemplo, como a gente deu exemplo, né? Se eu falar alguma coisa pra ti, que eu vou me expor, né? Me expor de exposição, assim, difícil. Mas do dia que eu vou me abrir aqui pra ti, e tu me fala às vezes, Lenice, para de ser doida, né? É porque eu falei algo que é muito meu, assim, é muito íntimo. E às vezes não quero, né? Às vezes é difícil falar esse íntimo, né? E às vezes a gente evita. Sim. Momentos e momentos, né? Sim. É importante. Porque quando a gente expõe pro outro, a gente tá tornando aquilo real. Sim, a gente tá colocando pra gente mesmo, né? E aí, quando a gente fala sobre esses lugares confortáveis, né? A gente também tem outra coisa que me chama a atenção atualmente, é que esses lugares de lazer e descanso, eles são chamados hoje de autocuidado, né? Como se fosse algo extraordinário, vamos dizer assim, né? Ter um descanso, ter um lazer. E aí, por conta dessa lógica produtivista, né, a gente vai tendo essa ideia de que o lazer e o descanso são coisas extraordinárias e não essenciais, né, naturais, coisas que a gente precisaria fazer, né, sempre. Sem essa pressão de, eu preciso descansar, ou eu preciso ter um lazer. Não, como algo natural, né? Atualmente isso é muito difícil, né? Outro ponto que eu também acho que é interessante de se pensar é que, às vezes, o dizer não, né, pra alguém, pra algum convite, pra ficar só na sua assistindo série, ou pra sair com outra pessoa, porque você não queria sair com aquela, porque seria desconfortável pra você naquele momento, né? Então, assim, o não também é uma forma de cuidado, né? Também é um lugar confortável, né? Apesar de ser desconfortável. Né? O dizer não, né? O negar, o desagradar a outra pessoa, né? Mas é um lugar confortável pra você, né? Que aí entra novamente no que a gente sempre fala sobre os nossos limites, né? Sobre o que é prioritário pra gente, o que não é. E agora, pra fechar, a pergunta que não quer calar é: miga, você tá bem? Se esse episódio falou com você de um jeitinho especial, envia pra aquela amiga que você quer bem. Afinal, amiga que amiga compartilha coisa boa. Se você quiser também e se sentir à vontade, escreve pra gente. Fala sobre o que você acha sobre esse tema e sobre como você lida ou não com tudo isso. Trouxemos a nossa perspectiva sobre o assunto, mas estamos abertos para ouvir vocês. Deixaremos nossos contatos na descrição do episódio. E é muito importante pra gente saber o que vocês acharam, para que assim a gente siga caminhando juntas. Até a próxima! Até a próxima!